Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito e eu gostaria que todos, de alguma forma, dessem o seu melhor para prestar bastante atenção. Não deixar que nada distraia, porque nós vamos construir um pensamento juntos. E para que isso aconteça, eu preciso que você esteja aqui. Né? Então, nesse momento, eu queria que você orasse por você. Pedisse Deus para falar ao seu coração, orasse para que sua mente consiga captar que essa semente caia em terra fértil, que produza fruto. Um minutinho, baixe sua cabeça, ore por você. Amém. Oramos mais uma vez, Pai. Te pedimos, Espírito Santo, liberdade aqui para trazer posicionamento ao nosso coração, limpa os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Que o nosso coração seja um terreno bom, um terreno fértil, que de fato dê frutos. Espírito Santo, toque pessoas aqui nesta manhã. Toque, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre, continuando a série, Por que tarda o pleno avivamento? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo deve ficar durante a semana. Por que esse avivamento não vem? Aquela expectativa, eu acho que também todo mundo, o coração de todo mundo deve ter, principalmente o contexto que nós estamos vivendo hoje como igreja, como um cenário político, econômico no Brasil. A gente anseia por uma movimentação sobrenatural, algo que venha de Deus, um avivamento que venha dele. Então, hoje nós vamos falar sobre o silêncio dos profetas. É um dos motivos do porquê talvez esse avivamento tarda um pouco. E eu vou começar falando um pouquinho do profeta no Antigo Testamento, e nós vamos caminhar para o Novo Testamento, e aí eu vou trazer uma contextualização. Primeira palavra profeta, o que a palavra profeta significa? Significa um mensageiro, mensageiro do Altíssimo, é aquele que proclama algo. E no Antigo Testamento, ele era considerado exatamente um porta-voz de Deus, para anunciar fatos que iriam acontecer. Deus levantou muitos profetas para anunciar o Messias, por exemplo, e também para dar um alerta sobre a importância de se lembrar de Deus. Os profetas naquela época eram pessoas que deixavam a sua vida e viviam exclusivamente para Deus. Eles denunciavam tudo aquilo que tirava a pessoa do foco e do olhar de Deus. Idolatria, imoralidade, injustiça. E o profeta, ele visava uma mudança radical, santa em Israel. E uma coisa muito interessante é que o profeta, no Antigo Testamento, não estava nem aí para a sua reputação pessoal. Eu não sei quantos aqui assistiram. Gente, eu não lembro, porque a Record está fazendo essa série de novelas bíblicas, uma que tinha o profeta Jeremias. Eu não lembro como que chamava. E foi tão interessante eu ver o profeta Jeremias, e quando Deus dava uma palavra para ele, ele ia ao povo e ele falava, e o povo de Israel ficava zangado contra ele, e ele cheio de ousadia, e ele não estava nem aí para que as pessoas iam falar. Ele sofria aquilo, mas ele entendia que o que Deus falava estava muito acima do humano. E foi muito bacana, eu consegui visualizar isso. Não algo que eu só lia, mas por mais que fosse um cenário, mas como se eu pudesse sentir um pouquinho na pele desse profeta o que era entregar uma palavra, independente se amanhã as pessoas iam querer matar ele ou não. Então, o profeta, ele desmascarava a apostasia, desmascarava o pecador, desmascarava aquele que vivia uma vida litúrgica muito certinha, mas dentro o coração era sujo. E o profeta vinha para desmascarar. Então, o profeta, ele não era bem visto. Muitas pessoas tinham medo, muitas pessoas
não aceitavam o serviço profético, porque o serviço profético denunciava e o serviço profético também apontava algo que iria acontecer. Alguns exemplos de profetas do Antigo Testamento, todos nós sabemos, conhecemos: Isaías, Jonas, Ageu. Está vindo aí um profeta que eu gosto muito, que é o Amós. Daqui a pouco eu vou falar do Amós. Ezequiel. Alguns profetas, tenho certeza que todos aqui já folhearam, principalmente quando a gente deu aquele panorama do Antigo Testamento, dos profetas maiores, dos profetas menores. E quais eram as características desses profetas? As características desses profetas no Antigo Testamento, algumas dessas características, ou quase todas, ainda acompanham hoje o serviço do ministério profético. Eu vou explicar o porquê. Mas essas características é muito importante você gravar. A primeira característica era o profundo senso de justiça social. Os profetas, eles tinham isso. Mais especificamente, Jeremias e Amós, eles tinham um senso de justiça muito grande. E Amós, ele foi levantado como um profeta do social. Ele falava assim: olha o que vocês estão fazendo. Vocês maltratam o pobre, vocês não cuidam da viúva, vocês praticam a injustiça e querem fazer sacrifício ao Senhor. Então Amós, ele denunciou muito, e ele foi um profeta que foi muito profundo na justiça social. Ele tinha esse senso de justiça. Jeremias também. Está vindo aí, hein? Justiça social, nós estamos precisando de justiça. Outra característica que acompanha o profeta é o temor do eterno propósito de Deus. É o que eu falei, o temor do eterno propósito de Deus e não humano. Lembra quando Davi peca e Natã vai lá conversar com Davi? E aí Natã repreende a Davi e fala: você é culpado. E Davi era o rei, né? E Natã, ele não tem medo de denunciar, de falar, porque é um propósito eterno de Deus, não humano. Se fosse algo humano, ele talvez teria um pouco de disciplina nas suas palavras. O profeta, ele não pode ter essa disciplina, esse medo. Quando Deus fala, é isso mesmo. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser aquela pessoa que a gente olha e fala assim: uau, é muito santo. E Deus levanta o profeta e fala: arrependa-te. E então o profeta, ele tinha esse propósito maior. Outra característica é que o profeta, ele denunciava algo, mas ele denunciava não apenas com a sua palavra, ele tinha que denunciar também com a sua vivência, com o seu testemunho, com a sua atitude. Então, o profeta era aquela pessoa que constrangia não apenas por aquilo que ele falava, mas por aquilo que ele era, aquilo que ele vivia em Deus. Um dia eu ouvi dizer uma frase que eu nunca mais esqueci: o profeta é aquele que precisa viver acima das nuvens, ou seja, num lugar mais elevado, para ouvir melhor e para conseguir ter ações correspondentes também. Outra característica, e essa eu gosto demais, e eu vou exemplificar um profeta que talvez a gente não escuta dizer que essa pessoa foi um profeta, que é a intimidade com Deus, que são os amigos. Essa característica é muito forte na vida de um profeta. O profeta, ele tem que ser muito íntimo de Deus. E os profetas são considerados amigos de Deus. Sabe um profeta que eu gosto muito? Abraão. Abraão foi um profeta, e lá em Gênesis 20, a partir do versículo 3, a gente vai ter essa confirmação. Gênesis 20, versículo 3, diz assim: essa passagem é quando Abraão e Sara peregrinam em Gerar. E aí Abraão fica com medo, porque Sara é muito bonita, e fala que ela era irmã dele. E acontece que o rei de Abimeleque recebe um sonho
Deus falando com ele, né? Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que tocasses. Agora, pois, restitui a mulher seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então, essa é uma passagem que deixa bem claro, quando Deus fala a Abimeleque: não tome essa mulher, devolve, por mais que ele mentiu, é meu servo e é profeta. E na Bíblia, todas as vezes que Deus vai pronunciar o nome de Abraão, o que ele fala? Quem sabe? Abraão, vírgula, meu amigo, vírgula. Você pode olhar, Isaías, Tiago, quando Deus fala, Abraão, meu amigo. Então, uma característica muito marcante no profeta é a intimidade, é a amizade que ele tem com Deus. O profeta, ele não só ouve, outra característica, como também ele sente o coração de Deus. E a gente vai ver isso lá em Jeremias 6, versículo 11. Essa era uma característica muito forte. Ele conseguia sentir a aflição do coração de Deus. Jeremias 6, 11. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Jeremias falando, né? Estou cansado de conter, ou seja, um sentimento que estava no coração de Deus. E Jeremias falando, eu carrego isso dentro de mim. Jeremias 15, 16 também. 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Então, não era algo só que o profeta ouvia, era algo que ele conseguia sentir, internalizava, ele não conseguia se conter com aquele sentimento, então ele tinha que liberar aquilo. Então, o profeta, ele conseguia sentir isso. Duas palavras que eu vejo que sempre fizeram parte da palavra dos profetas, quando eles falavam, assim diz o Senhor. Duas palavras sempre acompanham, e vocês também vão, né, saber, arrependa-te e santifica. Resumindo, santifica, arrependa-te, conserte seu caminho. Esse, mais ou menos, é um panorama no Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento? Eu vou focar, claro, em um profeta no Novo Testamento. Todo mundo deve saber qual, João o Batista. E eu quero deixar claro, porque fica aquela coisa, né? E aí, existe profeta, não existe profeta? Novo Testamento, Espírito Santo. Bom, em Efésios 4, 11, a palavra de Deus deixa claro sobre os ministérios, né? E a gente vai abrir lá em Efésios 4, versículo 11, a partir do versículo 11 ao 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Bom, existe profeta, existe o ministério profético. O que talvez mudaria hoje? No Antigo Testamento, o Senhor usava os profetas para falar, assim diz o Senhor, Juninho. Tal. Hoje nós temos o Espírito, não é verdade?
E a palavra de Deus diz que a profecia hoje ela exorta, ela consola e ela edifica. E muitas vezes Deus vai levantar pessoas para dizer algo que o Espírito Santo já tem testificado no seu coração, já tem falado com você, ou talvez você não está conseguindo ouvir. Você está surdo e pela misericórdia dele, profeta, vai lá, aponta, você vê. E o profeta, o ministério profético, ele tem um serviço muito importante para a igreja. Por quê? O ministério profético é aquele que vê, é aquele que escuta, é aquele que sente que o coração de Deus está sentindo e fala: igreja, precisamos ir por essa palavra, precisamos ir pelo arrependimento, igreja. Igreja, olha, isso. E aí eu vou exemplificar agora João, e nós vamos trazer para a nossa realidade e vou contextualizar o que significa esse silêncio profético hoje no nosso meio. João Batista, Mateus 3. Mateus 3, de 1 a 10. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Está vendo? O profeta ele não tinha medo de falar. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Queria que vocês prestassem muita atenção agora, porque agora eu vou iniciar de fato a mensagem do que significa esse silêncio do profeta, né? João Batista, ele foi para o deserto, e o que eu acho muito constrangedor na história de João é que ele se torna uma voz. A palavra de Deus diz que Isaías já profetizava: vai vir uma voz do deserto que vai falar e vai preparar o caminho do Senhor e vai dizer: arrependei-vos, porque ele está vindo. Quando eu olho para João Batista, quando eu olho para o ministério de João Batista, não tem como eu separar igreja. Porque o que João Batista fez? O que estava sobre ele? A responsabilidade de preparar o caminho, porque ele estava vindo. Jesus estava vindo. E ele se levanta e fala: preparem, se arrependam, porque ele vem. Quando eu olho hoje para a igreja, nós como igreja temos uma responsabilidade profética, uma atuação profética de preparar o caminho até que ele venha. E aí, por que talvez tarde o pleno avivamento? Talvez esse caminho não está sendo preparado. E para esse caminho ser preparado, o que é preciso? Uma voz, não é verdade? Enquanto João Batista não recebeu uma palavra, não foi uma voz
ele não liberou isso, as pessoas não tinham como saber que precisavam se arrepender porque o Messias estava vindo. E hoje, a igreja, nós, corpo de Cristo, temos sobre os nossos ombros essa responsabilidade de preparar o caminho, porque ele está vindo de novo. A gente cantou aqui, até que ele volte. Ele está vindo e nós precisamos preparar o caminho. E o que significa preparar o caminho? Que caminho é esse, né? Prepara o caminho, se arrependa. Aqui fala, prepara o caminho, endireita as suas veredas. O caminho vai falar de você, da sua vida. Prepara o caminho, endireitai as suas veredas. Se arrependa, porque ele está vindo. E a partir do momento que você endireita o seu caminho, você se posiciona e se direciona para algo certeiro. Se eu estou caminhando para lá, e endireito as minhas veredas, eu me arrependo, eu endireito o meu caminho, o Senhor me aponta para algum lugar, e eu me torno essa voz. E a partir disso, tudo que está ao meu redor também será influenciado. Quando João ele vai para o deserto, ele recebe uma palavra, e ele começa a verbalizar essa palavra, e todos os que estavam em sua volta começam a ser influenciados por essa palavra. Todos. E quando eu me pergunto, então, quando eu leio a história de João, eu me pergunto, qual a nossa voz? Se faça uma pergunta para dentro de você, qual é a minha voz? Qual é a minha parcela de influência no reino? Qual a minha parcela de influência para eu preparar o caminho para que ele volte? Qual é a minha voz? Lembra das características que eu falei, que vão acompanhar hoje? A igreja tem como função o ministério profético preparar esse caminho, zelar pela justiça social. A igreja tem como missão permanecer em intimidade, ser amigo dele e sentir as coisas que estão no coração dele. Essas características precisam acompanhar a igreja. Vão ter pessoas específicas, uma pessoa que tem ofício profético, sim, vai ter. Mas a igreja em si, ela é chamada a desempenhar o ministério profético. Preparar o caminho porque ele está vindo. O problema é que muitas vezes a gente escuta sobre preparar o caminho, ele está vindo, e pensamos assim, vai vir nada. Vai demorar muito. A gente já está em 2018 e Jesus não veio. Era o que eles sentiam naquela época. Tanto que quando o Messias chegou, muitos não acreditavam. Como assim o Messias está aí? Mas os que estavam aguardando o Messias sabia que ele tinha chegado. Ele chegou. Assim como as virgens estavam ali com seu azeite e o noivo chegou, sabia, eu estava aguardando. O grande problema de você pensar que ele não vai vir, que ele não vai voltar, ou que ele vai demorar, sabe o que é? É você ser pego com a sua lâmpada sem azeite, vazia. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem jeito mais. Então, a gente não tem outra escolha a não ser viver com uma ardente expectativa. Ele vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ele vai voltar. Duas uma, ele vai voltar e nós vamos morrer. Ou ele volta primeiro ou você morre. Alguma coisa vai acontecer. Ou eu morro. E aí? A responsabilidade que está sobre as nossas vidas hoje, ela é muito grande. Ele vai vir.
E nós, como igreja, somos responsáveis para preparar o caminho para que ele venha. Bom, eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas, porque quando eu penso numa igreja preparando o caminho, eu penso numa igreja que se movimenta, que é o corpo de Cristo. Imagina, Cristo é o cabeça, imagine um corpo tetraplégico. Para onde que essa cabeça vai? Para canto nenhum. Ela fica parada. Não é verdade? Quando eu falo em preparar o caminho, eu penso num corpo que tem movimento. E que tem um movimento harmonioso. O que é isso? Uma perna vai, a outra vai, e um braço segue, e o outro braço segue. Não é uma perna vai, a outra fica. Não é um braço pega e o outro trava. Eu penso num corpo se movimentando plenamente em harmonia. Vamos ler lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. 1 Coríntios 12, a partir do 4. Diz assim, 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outra no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outra operações de milagres, a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, a uma variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Senhor, Ele distribuiu dons à igreja. Isso é inevitável. Sabia que o Senhor te deu dons? Você tem dons. Você tem talento. Sabe aquela parábola dos talentos? Que o Senhor dá uma quantidade para uma quantidade para outra, outra quantidade para outro. Um multiplica, outro enterra, outro guarda. E quando o Senhor vem e fala, cadê o que eu dei para você? Eu confesso que essa parábola me deixa, sabe aquele frio na espinha? Quando há aquele frio na espinha de medo, de responsabilidade? O que você está fazendo com os dons que Ele te deu? O que você está fazendo com os talentos que Ele te deu? Você está enterrando? Você está multiplicando? O que você está fazendo? Existe uma responsabilidade sobre nós. O Senhor não dá dons para você mesmo, ou então para o seu ego. Ele dá dons para a movimentação do corpo dele. Ele precisa se movimentar. Ele precisa caminhar. Precisa ter essa harmonia. Então ele vai dar dons e ele espera que nós venhamos multiplicar esses dons de alguma maneira. A pergunta é, você conhece o que tem sobre você? Você conhece seus dons? Você conhece o talento que Ele colocou na sua vida? Quais são os seus dons espirituais? E quais dons espirituais estão em ação na sua vida? E quais dons espirituais você sabe que você tem, mas que estão inativos, estão omissos? Quais são esses dons? Você precisa pensar nisso. Quando o David falou do sonho, eu tive 2 sonhos bem fortes. O Senhor me fala muito em sonhos, eu sonho demais. E um deles, eu estava numa igreja, como se fosse aqui, sentada lá atrás, na última fileira, no último banco. E vi uma pessoa orar pela minha vida, e essa pessoa é como se fosse a própria pessoa do Espírito Santo, não era alguém que eu conhecia, e eu tinha certeza que era como se fosse o Espírito mesmo, né?
e falava assim para mim: não se contenha, ou seja, libere tudo o que você é. E orava, e eu era batizada assim, de uma forma muito forte no sonho. Esse foi um que eu tive. E eu tive depois 2 sonhos consecutivos. Eu sonhei que eu entrava num carro e eu tentava dirigir esse carro, só que as marchas não passavam. E eu tinha que levar esse carro em ponto morto até onde eu conseguia ir com ele. E de repente eu chegava no lugar, saía do carro, olhava e falava assim: uai, mas eu não consegui passar a marcha, como que eu cheguei aqui? E acordava. Dormia de novo, no outro dia tinha o mesmo sonho. Eu entrava no carro, não conseguia passar a marcha, ficava no ponto morto. E quando eu comecei a orar, o Senhor me falou assim: precisamos orar na igreja por movimentação. Muitos estão em ponto morto, não conseguem caminhar, não conseguem andar, não conseguem passar a marcha mais. Levam o carro, levam o que eu tenho em ponto morto. São omissos. Tem muitos pastores hoje que não cuidam, muitos mestres que não ensinam, muitos apóstolos que não estabelecem fundamentos, muitos profetas calados, muitas pessoas em seus dons inativas, omissas, desconhecidas, não sabem nem que tem aquilo. Pessoas paradas em seus talentos, em sua área de influência, não influencia, como se estivessem mortas no ponto morto. Todo mundo aqui dirige, sabe o que é levar um carro em ponto morto. Ele não anda. Se apertar o acelerador, não vai. Só se você, na descida, coloca o ponto morto na descida e vai. Mas você precisa passar a marcha para ele andar. Você precisa passar a marcha para ter essa movimentação. E o Senhor me falou isso. Como igreja, precisamos orar por movimentação. Precisamos passar essa marcha. Precisamos sair do ponto morto. E hoje, o silêncio dos profetas pode ser traduzido como silêncio da igreja. Porque se eu estou em ponto morto, nos dons e nos talentos que Ele me deu, eu não consigo edificar o corpo de Cristo, quanto mais, gente, atuação lá fora. Consegue mesmo. Lá fora é muito difícil. Eu falo isso porque eu lido com isso também. É muito fácil, às vezes, eu ensinar algo a Milena, que é crente em Jesus, bonitinha. Mas vai lidar com quem não tem Jesus, quem não tem amor. Essa pessoa vai vir com pedras para cima de você. E o que você vai mostrar para ela? Se você é inativo nos dons que Ele te deu, se você é inativo nos seus talentos, quem você vai ser para essa pessoa? Você vai ser você, esse que é o problema. Vamos ser nós. E precisamos fugir de quem nós somos para ser aquilo que Ele quer. Precisamos ser a essência mais próxima que Ele nos criou para ser. Essa é uma oração que eu tenho feito bastante. Pai, eu quero ser a essência mais próxima de mim mesma, que o Senhor me criou para ser. Se eu estou longe dessa essência, me ajuda. Eu preciso ser aquilo que quando o Senhor falou, Rebeca, vai nascer, e aí? E a mesma coisa, eu gostaria que o seu coração ansiasse por isso. Não podemos ser mais tímidos e nem covardes naquilo que Ele tem colocado sobre nós. E talvez se você nem para pensar nisso, eu vou te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Busque a Deus, porque você está distante. Se isso não é preocupação para você, tem alguma coisa errada. Muito errada. Porque a gente tem falado sobre discipulado, a gente tem falado sobre idolatria, a gente tem falado sobre avivamento. Isso precisa consumir. Pai, onde eu estou? O que eu estou fazendo?
Isso te agrada? Essa posição? É isso mesmo? Eu estou sendo quem o Senhor me preparou, me formou para ser? E talvez você está se perguntando assim, mas eu não sei nem quem eu sou e nem quais são os meus dons. Tudo começa a partir desse questionamento. Se você não se questionar isso, você não vai descobrir nunca. É ótimo você começar a se questionar. Deus, quem eu sou e quais são os meus dons? Eu não sei. Tem uma música que eu gosto, eu amo essa música muito, fala assim: tem tudo a ver com Ele. Com Ele, eu sei para onde eu devo ir. Essa frase fala muito comigo. Tem tudo a ver com Jesus. Se você está com Ele, você vai saber exatamente onde você tem que pisar, o que você tem que fazer. Porque o relacionamento com Ele nos leva a novos caminhos, nos leva a novas conexões, nos leva a novos anseios, nos leva a novos sonhos, a novas estratégias. Então, se você não sabe quem você é e nem os dons, vai para Ele. Porque tem tudo a ver com Ele. Só Ele que vai conseguir te levar nisso. E se você se pergunta mesmo, começa a buscar isso com todas as forças do seu coração. Pai, eu quero saber, eu quero descobrir, porque enquanto você não souber disso, você vai estar inerte, você vai estar omisso e você vai estar em ponto morto, você vai estar em silêncio. E aí, eu gostaria de ler uma passagem e concluir com essa passagem. Essa passagem o Senhor tem me falado já há um tempo. Está lá em Marcos 4. A gente vai ler. Pode esperar, né? Marcos 4, 35. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Marcos 4, 35. Jesus, ele estava com seus discípulos, tinha passado o dia todo de serviço, curando pessoas, ouvindo pessoas, e já era tarde. Imagina, todos deviam estar muito cansados. E Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Olha o que Jesus fala. Capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus, ele deu essa ordem para os discípulos aqui. Vamos passar para outra margem? E talvez os discípulos olharam assim para Jesus. Jesus, a gente trabalhou o dia inteiro. Está na hora da gente ir para casa, descansar e dormir. Você está querendo ir para o outro lado? Mas os discípulos foram. Eles pegaram o barco, entraram no barco. Ok, Jesus, o Senhor quer ir para o outro lado? Vamos embora. E o que acontece quando eles, no meio do caminho, eles queriam chegar do outro lado, mas no meio do caminho vem a tempestade. No versículo 39 diz, Jesus estava dormindo e os discípulos acordam, e no versículo 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles estavam no meio do caminho, não tinham chegado do outro lado. Mas aí no capítulo 5, eles chegam do outro lado. E Jesus, ele vai para o outro lado com um único objetivo. Só com um objetivo. De encontrar aquele jovem gadareno. Ele só queria encontrar aquele jovem. Vamos ler capítulo 5, versículo 1. Entremente chegar à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo.
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se espenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus, aí no versículo, no capítulo 6, fala: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Ou seja, Jesus ele vai apenas para esse jovem, liberta esse jovem e volta para o outro lado. Foi só isso. E isso, gente, ficou no meu coração semanas, dias. Ficou no meu coração a ordem que Jesus deu para os discípulos: vamos para o outro lado. Porque quando Jesus ele dá essa ordem, vamos para outra margem, não era uma ordem apenas de espaço geográfico, vamos passar para um outro lugar. Não. Para mim, Jesus estava chamando os discípulos para uma outra dimensão. Vamos lá, eu vou mostrar a vocês o que é ser ativo nos dons, naquilo que verdadeiramente nós somos. E no caminho veio tempestade, veio dificuldades. E Jesus fala assim: vocês não podem ser tão tímidos desse jeito. Vocês precisam ser mais corajosos. Vocês precisam ter mais fé. Porque realmente essa caminhada com o Pai vai ter desafios. Mas a gente não pode temer. E quando Jesus chega do outro lado, e aquele endemoniado vê Jesus, esse endemoniado clama: pelo amor de Deus, nos deixa para os porcos. Por quê? O endemoniado sabia quem era Jesus, a identidade dele. E o que o Senhor me falou foi o seguinte: que enquanto desconhecermos a nossa identidade, os nossos dons, vai ter um gadareno preso, acorrentado, ferido, e a gente não vai poder fazer nada. Porque nós somos omissos naquilo que Ele colocou sobre nós. E quantos hoje pode ter esperando a nossa atuação e nós não fazemos nada, nós ficamos do outro lado da margem. E hoje eu vejo Jesus dando uma ordem para a gente como igreja: vamos passar para o outro lado. Vamos sair do nosso comodismo, vamos sair da nossa vida medíocre. Se você não tem tido uma vida em arrependimento, já passou da hora de nos arrependermos verdadeiramente. Já passou da hora de nos livrarmos de pecados de estimação. Porque enquanto não nos posicionarmos, vai ter pessoas presas, se ferindo, contando com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. E nós não vamos fazer nada. Nós vamos continuar no ponto morto. Nós vamos continuar inertes. Porque é esse lugar de comodismo que nós queremos permanecer. E para encerrar, eu gostaria de ler Isaías 61. Um e 2. Diz assim:
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa era a missão do Messias, mas o Messias, quando vem e levanta os seus discípulos, ele fala: olha, agora é com vocês, e coisas maiores do que eu fiz, vocês podem fazer também. E nessa manhã, o que está no meu coração é nós orarmos aqui por ativação de dons. Vamos orar por ativação. Eu gosto muito de citar o exemplo, todos esses quadros que vocês estão vendo aqui, foi a minha mãe que pintou. Mas a minha mãe, a área dela é a área da arte, mas ela não sabia desenhar um gatinho. A área dela era da arte, ela queria pintar, mas não sabia. E o Senhor falou com ela que ia ativar os dons. E ela recebeu essa oração de ativação dos seus dons, e na mesma semana ela começou a pintar os quadros. E eu olhei e falei assim: mãe, que curso que você fez? O que você fez? Eu falei assim: não, Rebeca, eu não fiz nada. Eu criei que o Senhor podia me ativar. Eu levantei minhas mãos, senti minhas mãos queimar e eu comecei a pintar assim. Essa era a área de influência dela. A minha pergunta é: qual é a sua área e o que o Senhor gostaria que fosse ativado em você? Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu gostaria que você começasse a orar e falar: Pai, quais são esses dons? O que precisa ser ativado na minha vida? O que eu preciso passar a marcha, sair do ponto morto? Que você comece a orar por isso. Que comece a partir de você. Venha mesmo, Espírito. Venha nos ativar. Venha ativar pessoas aqui nos dons espirituais, nos talentos, nas áreas de influência. Nos ativa, nos tire do ponto morto, nos tire da inércia, nos tire da omissão, nos tire de viver mortos vivos. Nos livre disso. Ativa o teu poder em nós. Por favor. Ora vem, Senhor Jesus.